Boa tarde a todos, né, que seguem aqui meu canal no YouTube, com a graça e a paz de Jesus. Hoje eu vim trazer mais uma mensagem, né, com base na palavra de Deus. O título da mensagem de hoje é Resistindo à Tentação. Eu vim trazer essa mensagem com base na história de José do Egito, né, quando ele foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar, né, e lá foi tentado pela esposa dele. Quem já leu a Bíblia ou até mesmo assistiu a série na Record, não é? Conhece muito bem a história de José. Eu trouxe essa mensagem hoje porque nós sabemos que hoje, por diversas vezes, nós somos tentados, né? Dia após dia pelo inimigo. E com base em tudo, né? Em tudo que fizemos, na maioria das vezes, nós podemos ser tentados a ter o que não é nosso, a desejar o que não é bom pra gente, né? E hoje eu senti no meu coração essa vontade de trazer essa mensagem, né? Pois vamos ler, né, para iniciar, o texto que se encontra no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 10, que diz o seguinte: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero, e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que Deus estava com ele, e fazia prosperar em sua mão tudo quando ele empreendia. Por isso José achou favor aos olhos dele e tornou-se o seu assessor, de modo que ele o fez mordomo de sua casa e entregou em suas mãos tudo o que possuía. Desde que o colocou como mordomo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que não se preocupava com o que estava sob os cuidados dele, mas somente com a sua comida. José era belo de porte e de rosto. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher do seu senhor: O meu senhor não se preocupa com o que está sob os meus cuidados na sua casa. Entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é superior a mim nessa casa. Ele não me negou nada a não ser a ti, porque és a mulher dele. Como poderei eu cometer esse grande mal e pecar contra meu Deus? Entretanto, ela insistia com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, nem para estar com ela. Podemos ver, né, irmãos, o quanto o inimigo é ardiloso para nos tirar do caminho do Senhor, não é? José era um homem muito fiel a Deus. Ele era fiel, leal em tudo que fazia. Tudo, não para mérito dele, mas para a honra e glória de Deus, não é? Nós podemos ver exemplos de outras pessoas na Bíblia, né, que foram tentados, porém não resistiram à tentação, não é? Como, por exemplo, Sansão. Deus deu um grande dom a Sansão, que era o dom da força. Porém, Sansão, quando foi tentado por Dalila, não resistiu à tentação, não é? Onde ela acabou cortando o cabelo dele e ele perdeu todas as suas forças. E foi entregue aos inimigos, não é? Para ser torturado, né? Outro exemplo, Judas o Iscariote, que ele não resistiu à tentação do inimigo, né? Quando soube que os sacerdotes do templo estavam oferecendo recompensa por Jesus, não é? E ele, por não resistir à tentação, vendeu Jesus, né? Por 30 moedas de prata. Outro exemplo foi o
o da primeira mulher, não é, da criação, que foi Eva. Ela não resistiu à tentação, não é, que o inimigo pôs nela de comer o fruto proibido, não é? Pois ela foi enganada pela serpente e não resistiu à tentação. Mas José é um dos exemplos de fidelidade a Deus, um dos maiores, né? Foi fiel mesmo no cativeiro, na casa do seu senhor, não é? Mesmo como um escravo, mas permanecia fiel a tudo. Tudo para a honra e glória de Deus, não é? Hoje em dia nós somos tentados de muitas maneiras, não é? O inimigo nos tenta a querer o que não é nosso, a querer coisas que não é para o nosso bem. Tudo para quê? Para nos afastar de Deus, não é? Por quê? Porque ele sabe que quando estamos firmes a Deus, Deus nos abençoa e nós podemos resistir a Ele. Para complementar esse texto de José, eu gostaria de ler mais uma mensagem que se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 7 ao 8, que diz o seguinte: Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai vosso coração. Não é, irmão? Esse é o conselho que Deus nos deixa para o dia de hoje. Fugir do diabo, das suas tentações e permanecer fiel a Deus. Você não pode nem dar espaço para a tentação. No primeiro sinal de que você vai ser tentado, fuja, resista, porque é melhor resistir do que ceder às tentações. Não é? Porque a partir do momento que você cai na tentação, você perde a sua comunhão com Deus. Você vacila. Sua fé se abala. Você pode acabar se frustrando, pecando contra Deus e fazendo com que Ele se afaste de você, não é? Mas, firme na fé, firme na palavra e constante comunhão com Deus, você pode resistir, assim como José, não é? Agora, como eu citei vários exemplos da Bíblia, né, de pessoas que foram tentadas e não resistiram. O que está envolvido em resistir ao diabo? Quais são as tentações de hoje para nós? Hoje na sociedade moderna as tentações são muitas. Tipo o quê? O que é que o inimigo pode usar para nos afastar de Deus? Por exemplo, querer, deixa eu ver, como na história de José, querer a mulher do próximo, querer tomar benefício do que não é seu, não é? Que o inimigo pode usar também outras coisas que te afastem da igreja, da palavra, como por exemplo, tem um filme que eu gostei de assistir uma vez, que é com base na história do filho pródigo, não é? Da mesma maneira, o filho pródigo foi tentado por um emprego, não é? Um emprego que lhe dizia que ia ganhar bem, não é? Ia ser mais importante. E ele, assim como na história do filho pródigo, pediu a sua parte da herança para o pai, foi para esse emprego e acabou o quê? Perdendo tudo, ficando na falência. E o inimigo usou o quê? Uma vaga de emprego para tentar ele. Não é? É o que o inimigo pode usar hoje contra nós. Um emprego melhor, não é? Que aos nossos olhos pode parecer melhor, mas será que é bom aos olhos de Deus? Será que isso, tomando o nosso tempo, vai abalar nossa comunhão com Deus? Existem outras diversas tentações, como por exemplo, pessoas do mundo, pessoas que não são firmes na igreja, não é? Como foi o caso de Dalila, que Sansão se envolveu com ela, que era do povo inimigo. Isso pode acontecer com nós no dia de hoje, não é? Tipo, um irmão da igreja ou uma irmã da igreja conhece um rapaz que não é da igreja, ou uma moça que não é da igreja, e quer se envolver com essa pessoa. Mas eu posso trazer essa pessoa para o evangelho. Se essa pessoa quiser se comprometer com Deus, pode.
Porém, se essa pessoa não quiser, ela pode muito bem lhe afastar da igreja. Não é? Essa é uma das maneiras que o inimigo pode usar. Mas nós devemos seguir o exemplo de José e resistir fiel às tentações para a honra e glória de Deus. A conduta de José é demonstrativa das características necessárias para resistir à tentação, né? Fugir do pecado, não está nem perto, como José não queria nem estar perto da mulher do seu senhor sozinho. Não é verdade? Agora eu quero trazer alguns pontos importantes, né, da história de José para a mensagem. O primeiro, um ponto de José. Ele era digno da confiança dos demais, não é? No caso, ele era digno da confiança de Potifar. Por quê? Potifar confiava nele, sabia que ele era honesto. Então, José percebeu que Potifar tinha colocado a sua confiança nele. Pois é, como está escrito em Gênesis 39:8, que diz... Não, 39:8 não. Que diz... 39:6 no caso, que diz... Potifar deixou tudo nas mãos de José de tal modo que não se preocupava com nada. Nada que estava sob os cuidados de José. Qual o ponto importante aqui? A confiança. Por exemplo, você tá num trabalho, um emprego, e o seu patrão assim coloca você em um cargo alto, não é? Aí o inimigo pode usar isso como uma tentação, não é? De que jeito? Por exemplo, você querer ser superior aos outros, deixar o ego subir sua cabeça, ser arrogante, ou querer cobiçar mais do que é seu direito. Como tem um filme que eu gosto muito que é Quarto de Guerra. No filme Quarto de Guerra, o marido de uma irmã, não é, que ele não seguia a Deus assim. Ele tinha um bom trabalho, uma boa profissão, e os seus chefes depositavam muita confiança nele. Porém, o que é que ele fez no filme? Ele desviava verba para ele. Além de desviar verba, roubava produtos das vendas para poder vender, para ganhar o dinheiro para si, não é? Vender de forma ilícita e ganhar o dinheiro para si. Foi descoberto, né? Foi demitido. E é essa tentação que o inimigo pode usar por nós no dia de hoje. A confiança, irmãos. Ah, um irmão confiou em mim, deixou o dinheiro das ofertas na minha mão. O que é que eu faço? O que é para fazer, no certo. Guardar. Se for para investir em alguma coisa da igreja. Sim, ok. Mas nunca querer ficar com o que é para mim. Por exemplo, um exemplo meu. Os irmãos, o pastor Jair e a irmã Selena, me confiaram um teclado da igreja, que não é meu, é da igreja. Para me poder aprender, né, para tocar na igreja. No caso, ele não é meu. Eu não posso ter o direito de pegar para mim e nem de, por exemplo, se eu fosse uma pessoa errada, uma pessoa que não queria nada com Deus, eu poderia muito bem pegar, não é? Ter a vontade de vender, né? Porque um teclado hoje em dia, irmãos, é caro, custa mais de 1.000 e alguma coisa ou até mais. Mas o quê? Confiaram em mim para me usar em benefício da igreja do Senhor, não é? E essa é uma forma que eu demonstro, né, de fidelidade a Deus, não querendo o que é meu, não querendo o que não é meu no caso, né? O que é de Deus, não é? E é isso que devemos fazer o dia de hoje, né? Antes de ceder às tentações, devemos considerar o efeito que o pecado vai ter sobre também aqueles que estão à nossa volta. Tipo, um exemplo é uma pessoa, tipo assim, uma pessoa do mundo, uma mulher ou um homem do mundo que... Como é que eu posso dizer? Ele faz você ter uma tentação, assim, tipo... Um irmão da igreja se envolve com uma irmã ou um irmão se envolve com uma pessoa do mundo. E essa pessoa do mundo quer, por exemplo, quer que você se afaste da igreja ou quer que você saia dos padrões de Deus e tenha relações com ele antes do casamento, é claro.
Mas aí você pode até pensar em si, mas e nos outros? Qual o efeito que isso vai ter nos outros? Não é? Vai afetar sua comunhão com os irmãos, com sua família. Se uma pessoa casada, tenta adulterar fora do casamento, quais os efeitos que isso vai causar para o seu cônjuge, né? Se você tem uma tentação no trabalho em ter o que não é seu, qual o efeito que isso vai ter sobre sua família ou sobre seus colegas de trabalho, não é? Você tem que pensar não só em você, mas nas pessoas à sua volta, não é? Qual o efeito que isso vai ter? Não só em você, tipo, você pensa eu vou pecar, tudo bem, né? Mas isso não vai afetar ninguém, não é verdade. Tudo que você faz afeta não só a você, mas as pessoas que estão à sua volta, não é? Por isso, irmão, você deve pensar bem antes de querer ceder a uma tentação, né? No caso, não é nem para você pensar em ceder, mas principalmente pense nos que estão à sua volta também, não é? E na sua comunhão com Deus. Um segundo ponto importante com base na história de José: negou-se a apropriar-se do que não era dele, não é? José lembrou-se que havia algumas coisas que não lhe pertenciam, como o quê? Por exemplo, ele cuidava das coisas de Potifar, mas nada lhe era dele, era do seu senhor. E, assim como ele diz no versículo 8, no versículo 8, quando ele diz: o meu senhor não se preocupa com nada que está sob os meus cuidados na sua casa, entregou em minhas mãos tudo que tem. Ninguém é superior a mim nessa casa, ele não me negou nada a não ser a ti, que és a mulher dele. Olha aí, José se lembrou. Lembrou que o seu senhor depositou tudo que possuía na confiança dele, menos a esposa. Por quê? Porque era a esposa dele. E José, ao lembrar disso, né, sabia que se cedesse à pressão da esposa de Potifar, estaria pecando. Estaria cedendo à tentação. Não é? Por isso, irmão, pense muito bem quando for tentado. Resista. Porque isso vai afetar muito sua vida e a de todos à sua volta. Por isso que você deve resistir à tentação, não é? Por exemplo, isso de ser tentado a ter o que não é seu, no caso, você quer cobiçar o que é de outra pessoa. O que outra pessoa conquistou, você não pode querer para você, irmão. Eu queria ler bem aqui um texto de Marcos, do livro de Marcos, versículo 6, capítulo 6, no caso, desculpe, capítulo 6, versículo 18, que diz o seguinte, pois João lhe dizia, aqui esse João é João Batista, dizia: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Ele falava isso aqui para quem? Para Antipas Herodes, que no caso, naquele tempo ele matou o seu irmão, não é, para se deitar com a mulher dele. E João Batista disse que Deus condenou ele, Herodes, por ter cometido tal adultério, por querer o que não era dele, mas do irmão dele, não é? Isso, irmãos, é usado com nós de várias maneiras, tipo, o irmão acolá tem um carro melhor do que o meu, eu queria ir pra mim. O inimigo quer usar isso como desculpa para tentar você. Você fica com inveja. A namorada de fulano ali, do irmão, é muito bonita, não é? Ou queria tanto que ela fosse minha e não dele. Olha, você está cobiçando, não é? O inimigo está botando ideias na sua cabeça para você pecar contra Deus e contra seu irmão. Mas como eu disse, pense no efeito que vai ter sobre o seu irmão e sobre você na sua vida. Na sua comunhão com Deus, não é? Um terceiro ponto da história, com base na história. Dedicação a Deus. José lembrou-se
que todo pecado é contra Deus, não é? Só a palavra pecado, tudo é contra Deus. Todo tipo de pecado. Tudo. Adultério, ganância, avareza, tudo isso é contra Deus. Não existe um pecado que é a favor de Deus. Todos são contra Deus, não é? José lembrou-se, né? José disse para a esposa, né, de Potifar: Como poderia eu cometer esse grande mal e pecar contra meu Deus? Porque ele sabia, né? Ele sabia que cedesse à tentação ali da esposa de Potifar, ele estaria pecando não só contra o seu dono, Potifar, não é, seu senhor, mas contra Deus. A imoralidade sexual é pecado, gente. Assim como está em Isaías capítulo 5, versículo 20, que diz: Ai dos que o mal chamam de bem e ao bem mal, que transformam trevas em luz e luz em trevas, e o amargo em doce e o doce em amargo. O que esse versículo quer dizer? Que ai daqueles que dizem que fazer o mal é uma coisa boa. Tipo, é só, você não tem nada não, você pode se deitar com a mulher do teu irmão, vai ter um grande prazer e tudo, mas isso vai ser bom pra você, não é? Pode ter relação sexual antes do casamento, vai ter um grande prazer e tudo mais, porém, não diga que isso é uma coisa boa, porque não é. Ai daquele que fala que um pecado é coisa boa, porque não é. Deus condena esse tipo de pessoa. Eu sou da igreja, vou me envolver com aquela mulher ou com aquele homem, rapaz do mundo. E, né? Eu vou começar a andar com ele, vou me envolver com ele e acabo tendo relação com ele antes do casamento. O quê? Mas vai ser porque a gente se ama, é uma coisa boa, não é não? A gente se ama, se gosta, né? E para que esperar até o casamento? Pecado. O inimigo colocando coisa na sua cabeça. Ele coloca, se a gente se ama, por que esperar até o casamento para se relacionar? Isso aí é o inimigo querendo usar você para pensar que esse pecado vai ser uma coisa boa para você, mas não é, porque isso vai lhe afastar de Deus. Meu trabalho tá muito corrido. Eu trabalho a semana todinha. Quando chega o domingo de ir para a igreja, eu tô cansado. Trabalhei a semana toda. Mas acho que se eu ficar sem ir para a igreja, acho que não vai ter problema, não é? Porque eu trabalho, eu tô cansado, todo dia eu trabalho, eu tenho que ter um tempo de folga para ficar em casa com minha família, com meu namorado, com minha esposa, para me descansar. Mas se eu ficar sem ir para a igreja não vai fazer mal não. O inimigo botando cor na sua cabeça, ó. Dizendo que não ir para a igreja, que se afastar, não vai fazer mal algum na sua fé. Porque vai. Conforme você vai se afastando da igreja e do Senhor, você vai se distanciando cada vez mais de Deus, vai pensando que o mal é bom, né? É pensando que o pecado é uma coisa boa, porém não é. Quanto mais você se afastar da igreja de Deus, mais o pecado vai tomar conta da sua vida, mais o inimigo vai te usar para se afastar de Deus e vai fazer com que ele se afaste de você, com que Deus se afaste de você, né? O quarto ponto que eu quero destacar com base na história de José: a determinação vence a tentação. Não é? Aqui. Entretanto, no versículo 10, no capítulo 39, versículo 10. Entretanto, ela insistia com José dia após dia, não é? Para que ele se deitasse com ela. Porém, ele não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, nem para estar perto dela, não é? A determinação aqui de José vence a tentação. Ele se manteve firme, né? Resistia. É o que devemos fazer, irmãos. Nós não podemos flertar com o pecado. O que é flertar? É começar a nos envolver, não é? De pouquinho em pouquinho, né? Que nem eu falei no exemplo, né?
Um irmão ou uma irmã da igreja começa a se envolver com uma pessoa do mundo e começa a flertar com essa pessoa. E, ao invés desse relacionamento de aumentar a sua comunhão com Deus, ele vai lhe afastando, não é? Isso é flertar com o pecado. Não que eu esteja dizendo que você não pode se relacionar, não é? Você pode, mas deve ser com a pessoa certa, a pessoa que Deus escolher para você. De preferência, uma pessoa que seja um irmão ou uma irmã da igreja. Por quê? Porque, assim como você, né, já vai estar ciente da palavra de Deus, do que é certo e do que é errado. Porque as pessoas do mundo acham que no relacionamento pode fazer o que quiser. É livre, não é? Mas tudo pra gente é permitido. Nós temos o livre-arbítrio, mas nem tudo nos convém. Por isso, irmãos, não flerte com o pecado, não se afaste de tudo que você sabe que vai lhe contaminar. Da bebida, das drogas, da prostituição, não é? Do que lhe afasta da igreja, não é? De todo pensamento impuro que o inimigo colocar em você. Resista. O que podemos concluir de toda essa palavra, irmãos? É possível vencer o pecado, mas para isso devemos preparar nosso coração. Como? Como, irmão Rian? Nós temos que preparar nosso coração. Lendo a Bíblia, orando. Isso todo dia. Todo santo dia. Orar, ler a Bíblia, buscar comunhão com Deus, frequentar a igreja frequentemente, né? Isso é o que devemos fazer para preparar nossos corações. Por quê? Porque o coração do homem é fraco. Principalmente aqueles do mundo, né? O inimigo não pode colocar uma coisa, por exemplo, aquele que é viciado na bebida. O inimigo não pode colocar um copo que você já vai querer ceder à tentação. Você, uma pessoa do mundo que vê uma mulher bonita e tudo, que quer fazer com que peque, com que tenha relação com ela. É porque o coração não está firme, não está preparado. Mas você que conhece a palavra de Deus, que está firme, que ora, que lê a palavra todo dia, você tem seu coração preparado. O inimigo pode colocar 1000 coisas para tentar você, mas se você estiver firme, você vai resistir à tentação, não é? Você é merecedor da confiança de Deus, você que é firme. Você deve negar o que não é seu. Você deve ser dedicado a Deus em tudo que você faz. E você tem que ser determinado para poder vencer a tentação, irmão. Não é? Tem uma música que eu gosto muito, que é da Daniela e Cristina, que o nome da música é Fidelidade. Depois eu recomendo escutar essa música. Essa música é muito boa. Eu já cantei ela na igreja. Foi uma das primeiras músicas que eu cantei quando eu fiz minha reconciliação com Deus. Não é? Por quê? Porque através dessa música eu quis dizer para Deus que eu serei fiel a Ele. Até diante da morte eu prefiro ser fiel a Ele, né? Como diz a letra da música, dos manjares eu abro mão, dos palácios eu não quero não. Não é? Porque do que adianta o homem ter toda a glória do mundo, mas perder sua salvação? Não é verdade, irmão? Por isso faça como José, diga não ao pecado, não às tentações. Resista, se mantenha firme na palavra de Deus. Se aproxime, se achegue a Deus que Ele se achegará a você, não é? Ore e espere que Deus tudo de melhor vai poder dar para você. Mesmo que não seja aqui nessa terra, mas vai ser no céu. Se você orar e ficar fiel a Deus, Deus pode lhe dar um bom trabalho, não é? Que não vai afetar a sua comunhão com a igreja e tudo, né? Vai lhe dar uma boa esposa ou um bom marido, com base na palavra de Deus, não é? E vai lhe dar um bom relacionamento com as pessoas, irmão.
É isso, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado, viu? Você que não é inscrito, eu gostaria de pedir, se inscreva no meu canal, viu? Compartilhe esses vídeos, essas mensagens com outras pessoas, né? Para que elas também possam ouvir e se achegar a Deus. Me sigam também no Facebook, Rian Santos Silva. E também no Instagram, que é Rian Santos, não é? Onde eu também posto vídeos, fotos, músicas, não é? Me sigam nessas redes sociais. É isso, né? Para você me dar aquela força, não é? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, viu? Fique com Deus, que Deus lhe abençoe. Um boa restante da tarde, né? E um bom dia amanhã também. Uma boa noite hoje. Que Deus esteja com você e que você esteja com Deus firmemente. É isso. Até mais. Até o próximo vídeo.